Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal Mário Filho Tricolor para falar hoje do pré-jogo de São Paulo contra o Grêmio, né? Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo precisa muito da vitória. Vocês me desculpem que eu tô com a crise de sinusite de novo, né? É mudar o tempo, ataca novamente, mas vamos dar continuidade aqui nas atividades do canal, né? O São Paulo está com uma dificuldade muito grande nesse Campeonato Brasileiro. A campanha até agora é uma vergonha, é vergonhosa, é tenebrosa. E o São Paulo está em 16º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. Um time do tamanho, do gigantismo do São Paulo não pode estar numa situação dessa em rodada nenhuma. Não é agora, daqui a pouco melhora. Não pode estar em rodada nenhuma, porque a história do São Paulo não permite isso. Mas a gente tem uma diretoria que é terrivelmente incompetente, a gente tem um técnico que é incompetente e jogadores também, em sua grande maioria, que em muitos momentos são muito incompetentes também. E essa é a situação do São Paulo. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou falar mais da situação do São Paulo, mas já vou passar para vocês. O jogo vai ser no Morumbi. São Paulo jogando em casa tem que vencer de qualquer maneira, até porque os últimos jogos no Morumbi, o São Paulo não vem bem, só empata. Então o São Paulo precisa vencer muito o Grêmio. O Grêmio também está mal, então o São Paulo tem que ganhar, ir um pouco para cima e deixar o Grêmio afundado. Essa é a realidade, é o que o São Paulo tem que fazer. O jogo vai ser às 21 horas, horário de Brasília, né? E vai ser transmitido pelo Sport TV e pelo Premier, né? Então esses são os meios oficiais. E tem aqueles meios alternativos que vocês sabem quais são para a gente assistir. Tá certo, pessoal? A escalação, provável escalação que o Zubeldia vem trazendo, não tem muita diferença, né? Até porque a gente ainda... O Lucas, só depois da parada do Super Mundial, infelizmente, o Lucas só lá. Mas é melhor que ele volte lá em plenas e totais condições do que entrar agora e machucar de novo, como o que parece que aconteceu dessa vez que ele entrou. É o que parece, né? Que queriam colocar e o cara parece que não estava pronto. O que já é uma vergonha por si só demonstra como o São Paulo é gerido hoje. Então a escalação: Rafael, né, titular, Ferrarese ou Cedric na lateral, Arboleda e Alan Franco, retorno aí do Arboleda como titular, Enzo Dias ou Wendel, né? Se o Wendel, pelo amor de Deus, gente, é um bagre, é ruim. Eu já tô falando já faz algum tempo, é bagre, escuta o que eu tô falando. E o São Paulo perdeu esse cara, trouxe esse cara para perder o William Gomes e também o Moreira. Se isso não é sacanagem, é o quê? E aí, Alisson, que fez aquela bobeira no último jogo, Marcos Antônio e Oscar, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Dentro das possibilidades que ele tem, é difícil colocar outros jogadores, né? Na questão aí do meio para o ataque. Não tem muito o que fazer. Eu acho que está correta essa escalação, né? E só que tem que tentar o Rian Francisco se o André Silva não estiver respondendo. Essa que é a questão. Então, esses são os jogadores que estão previamente aí selecionados para entrar como titular, né? Eu, como falei, eu concordo. Só acho que tem que colocar o Cedric na lateral em vez do Ferrarese e tem que colocar o Enzo Dias no lugar do Wendel, porque a gente precisa vencer. A gente precisa vencer e precisa vencer em casa, gente. Essa é a situação. O São Paulo não pode deixar de vencer essa partida, porque senão o São Paulo vai entrar numa situação muito pior do que estava, né? É difícil os outros times que estão abaixo da gente vencer? É mais difícil, mas nada é impossível. Então, o São Paulo precisa urgentemente de vitória. Essa que é a grande questão. O São Paulo precisa vencer de qualquer jeito, gente, de qualquer jeito. Falando da classificação, pessoal, o São Paulo, como vocês estão vendo aqui, o São Paulo está em 16º, gente. É uma vergonha muito grande. Ah, mas só tem 8 rodadas, ainda está na 9ª. Não importa. Não tem como aceitar uma coisa dessa. E olha aqui, o Grêmio está com o mesmo número de pontos, uma posição a mais por saldo de gol. Essa que é a questão. Se o São Paulo vencer, ele vai a 12, sobe mais um pouco,
mas todos esses times que estão acima do São Paulo, eles podem vencer também, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. E se o São Paulo não vence, olha, a situação fica calamitosa, calamitosa, porque o São Paulo pode cair para a zona de rebaixamento, ou e também pode ver a distância dos outros times subirem ainda mais. Então não pode ser negligente com o brasileiro. E é o que está aparecendo, eles estão sendo negligentes com o brasileiro. São muitos empates, 6 empates, uma vitória e uma derrota. Não dá para aceitar uma coisa dessa. E eu já falei, eu já estava fazendo o coro do Fora do Meu Dia, e eu continuo com o coro Fora do Meu Dia, porque, mas ele já se classificou, já se classificou pelo menos em segundo na Libertadores. Não interessa, a gente tem que levar o brasileiro seriamente. Não pode empatar 6 jogos, gente. Não pode. Está fora de cogitação uma coisa dessa. O São Paulo está passando vergonha. Nós, São Paulinos, estamos passando vergonha. Mas lá no final do campeonato vai ser diferente. Tem certeza que vai ser diferente? O que garante que vai ser diferente? Vai ser talvez diferente se trocar o comando técnico. Porque do jeito que está, não dá. Não dá. E o Zubeldia erra muito. Ele erra em substituições, ele erra tudo. E não há questão de aceitar. Torcedores falam, mas ele acertou colocando o Luca. Ele acertou, todo mundo sabia que tinha que colocar o Luca. Todo mundo sabia já, ele já era para ter colocado antes e não colocou sempre zagueiro e lateral para poder retrancar o time, volante. Então já era para ter colocado o garoto salvou a vida dele no comando do São Paulo. Agora eu falo, se ele não vencer hoje contra o Grêmio, jogando em casa, com a torcida toda lá, o São Paulo desesperado pela vitória, desesperado por conseguir mais 3 pontos, ele tem que cair. Ele tem que cair hoje ainda. Tem que cair. Porque a gente tem depois a volta da Copa do Brasil contra o Náutico. Lá o São Paulo só ganhou de 2-1 vergonhosamente. E depois, no outro sábado, tem mais um jogo que é contra o Mirassol, gente. É contra o Mirassol, o time que está jogando agora a primeira divisão. E que está em 12º e o São Paulo em 16º. Isso é uma piada. Mas tá só um ponto na frente. Tá um ponto na frente, mas tá em 12º. E o São Paulo tá um ponto atrás e tá em 16º, primeiro fora da zona de rebaixamento. O que conta é o ponto, logicamente, mas é a posição na tabela, é isso que conta, né? Então vamos ver o que o São Paulo vai fazer aí. Olha, não existe um outro resultado aceitável que não seja a vitória hoje em cima do Grêmio, jogando no Morumbi, desesperado pelos pontos. Não tem outro resultado aceitável. Essa é a realidade. E se não vencer, eu já estou falando aqui antes, já estava falando, fora do meu dia, tem que trocar o técnico. Tem que trocar o técnico. Agora a gente vai ficar um pouco mais tranquilo, porque o treineiro horroroso do Diniz foi pro Vasco, que o Vasco vai cair esse ano, vocês podem saber, pode ter certeza que vai cair. Com esse técnico aí vai cair. E o São Paulo, que precisa vencer, com certeza. Então, a gente vai esperar que, se não vencer, tchau o meu dia, e vai atrás de um técnico que seja bom, não atrás de refúgio de outros times. Tá certo, pessoal? Obrigado pela audiência e que tenhamos um pós-jogo menos irritante. Tomara que sim. Valeu, obrigado. Até mais.